Fala, galera, tudo bem? Bom dia. Tá começando aqui mais um Rapidinho do Zona. Eu e Alan hoje aqui. Vamos falar aí sobre um tema mais curto, né? Mais curto do que as nossas lives. Por isso você se inscreve aqui no canal, deixa seu like, coloca nos comentários aí o que você está achando desse quadro novo, o que você acha que a gente tem que melhorar, se tá legal, se não tá, o horário, né? A gente ainda está tentando achar o melhor horário, tentar calibrar direitinho, para que vocês possam assistir aí, o maior número de pessoas possam assistir, beleza? Hoje estou eu e o Alan aqui, e aí a gente vai falar um pouco ainda sobre o empréstimo do Flamengo, né? O empréstimo do Flamengo ainda tem causado uma certa polêmica, né? Ontem a gente viu aí jornalistas, né, que parecem não entender muito de finanças, mas são jornalistas, né, e aí falando um pouco sobre esse empréstimo, passando aí um certo receio, né, colocando aí uma pulga atrás da orelha da nossa torcida. E hoje a gente vai falar aqui um pouco, eu e o Alan, né, a gente já está habituado a falar mais dessa parte financeira do clube. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, né, e esclarecer alguns pontos que ainda ficam aí, que ainda são meio nebulosos, né, e ainda causam certa polêmica aí na torcida do Flamengo. Só para pontuar, Alan, só para situar todo mundo, né, deixar todo mundo no mesmo padrão, para que aí a gente comece a falar. O Flamengo, semana passada, fez um empréstimo junto ao Banco Santander, um empréstimo de 40 milhões de reais. É um empréstimo que já estava disponível, uma linha de crédito que o Flamengo tinha lá no Banco Santander. Essa conta recebe aí os valores de camarote do Flamengo, então é uma conta que tem muito movimento. O Flamengo tinha essa linha de crédito com um juro muito baixo, um juros menor do que 1%. Dizem, né, e aí a gente não tem a certeza, por volta ali de 0,8% de juros para esse empréstimo de 40 milhões. O Flamengo decidiu, por bem, fazer uso dessa linha de crédito, então pegou esse dinheiro emprestado, né, e aí o Flamengo vai ter um período de 1 ano para fazer esse pagamento, para ajeitar, para encaixar de novo o seu fluxo de caixa, visto que o Flamengo teve alguns recebíveis aí que não foram cumpridos ali no prazo correto, né, no prazo que estava acordado. A Adidas atrasou o pagamento, né, o Azeite Royal saiu do Flamengo, né, um patrocinador saiu do Flamengo, e aí deu uma justificativa que o Flamengo vai entrar aí na justiça, ao que tudo indica, para reaver esse patrocínio ou o valor da multa. Mas o fato é que, nessa pandemia, os recebíveis do Flamengo, né, o dinheiro que o Flamengo tinha a receber, deu uma atrasada aqui de um lado, de outro e tal, e o Flamengo teve um certo desencaixe de fluxo de caixa. A gente vai explicar direitinho o que é, né? E aí a gente vai explicar também se o dono da mansão vai ter mais problema do que o cara que mora numa casinha, né? A gente vai explicar tudo isso, né? Isso foi falado ontem, né? O Sormani na Fox Sports falou sobre isso. E aí a gente vai tentar dar uma explicada melhor com relação ao que acontece. Nada melhor do que o Alan, meu amigo Alan, para poder falar sobre isso. Bom dia, Alan. E aí, cara, como é que você tá? Bom dia, Marquito. Bom dia, inscritos aqui do canal Zona Rubro Negra. A pegada você já sabe. Se não é inscrito, inscreva-se aqui, parceiro. Tem muito conteúdo legal. Agora a gente está produzindo conteúdos cada vez maiores e melhores para todos vocês. Aquele like para fortalecer o canal e o seu comentário é fundamental. E aí? Vocês foram a favor ou contra o empréstimo do Flamengo de 40 milhões? Muito bem explicado pelo Marcão. Vocês acham que o Flamengo vai quebrar devido a esse empréstimo? Está passando necessidade? Hoje, dia 26 de abril, meu parceiro, domingão, a gente vai explicar definitivamente para vocês esse quesito. E aí o Marcão daqui a pouco vai trazer também, né, nosso grande ex-vice-presidente de finanças, Cláudio Prakoven, que ele pega o Sormani, né, meu parceiro? Porque nem todo mundo consegue entender um pouquinho essa questão financeira. Vamos lá. Eu venho falando, já não é a primeira vez que eu venho colocando que eu sou super a favor desse pedido de empréstimo do Flamengo. O Flamengo se antecipou aos fatos. O Flamengo fez o que muitos bancos fazem, né? Fez um teste de estresse. Para quê? Para entender por quanto tempo nós conseguiríamos ter fluxo de caixa, ou seja, caixa, capital, dinheiro para suportar esse período obscuro. Porque a gente está, né, com uma diminuição de receitas. Diminuição essa, como o Marcão muito bem lembrou, a gente perdeu um patrocinador, que a gente vai acionar ele judicialmente para tentar reaver esse dinheiro. A questão da Adidas, eles postergaram o pagamento ao Flamengo, eles vão pagar mais à frente. Então, tudo isso gera, sim, instabilidade. Para que não entre, né, num período de caos,
o Flamengo se antecipou ao mercado e fez jus a essa linha de crédito que tinha de 40 milhões, de forma correta. Toda grande empresa faz isso. Tem vários players de mercado aí, de varejo, que estão pegando já dinheiro emprestado para poder deixar o caixa parrudo, porque vão surgir oportunidades. Isso, no meio empresarial, é algo normal, ponto positivo, e a gente tem que, sim, apoiar e parabenizar a diretoria por ter feito esse movimento. O Flamengo nada mais faz do que, né, acaba adquirindo um dinheiro para ter um fôlego financeiro muito maior do que os demais clubes. Vale reforçar com você, torcedor rubro-negro, que o Flamengo tem muitos recebíveis ainda. Teve a venda do menino Renier, teve a venda do Pablo Mari, a gente comentou na live de ontem também, né? A quantia que o Flamengo poderá receber aí com relação ao Pablo Mari, estima-se aí na casa de 69 milhões, galera. Então, não tem que criar pânico, criar desespero. O Flamengo hoje é muito bem administrado financeiramente. Saiu o Valim Vasconcelos, entrou o Toches, que foi o grande responsável, né, junto com parte dessa diretoria e alguns membros da diretoria passada, pela reestruturação financeira do Clube de Regata do Flamengo. Então, não se preocupem. O Sormani falou mais uma das muitas besteiras que está acostumado a falar com relação à questão de dinheiro. O Flamengo hoje, ele tem, dentre, ou se comparado aos demais clubes, uma situação financeira muito positiva, uma situação financeira muito tranquila, mas essa injeção de capital faz com que ele fique ainda mais tranquilo, porque todos os recebíveis que ele tem faz com que, sim, ele passe por essa crise que a gente vai passar, todos os clubes passarão, com arranhões muito mais leves do que outros clubes, Marcão Beton. Essa questão do empréstimo ainda causa muito assunto, muito questionamento, porque nem todos são afeitos aí, né? Nem todos estão por dentro aí da questão financeira. E aí algumas perguntas surgem, né? Muita gente pergunta, mas esses recebíveis, essas receitas que o Flamengo não recebeu, elas sumiram? O que aconteceu? Aí é legal a gente explicar, né, Alan? Elas não sumiram, elas só não foram pagas no prazo. E aí, quais seriam esses recebíveis, né? Seria o Azeite Royal, que saiu, a Adidas, que não pagou a sua parcela semestral, a Globo parece que não vai pagar a taxa ali do Brasil. A primeira cota em maio, né? Esse pagamento não vai ser feito em maio, até porque o brasileiro parece que não vai começar em maio, então a Globo se reserva ao direito de, não começou o campeonato, então não vou pagar, assim que começar o campeonato a gente paga. E tem a questão da bilheteria, né? Da bilheteria dos jogos, que rende ali um dinheiro, né? Que o Flamengo também teria como manobrar esse dinheiro aí para poder pagar alguma coisa e pagar outra. Dessas receitas, o que sumiu foi a bilheteria, né, Alan? A gente não tem jogos com público e parece que a gente não vai ter. E o Azeite Royal que pulou fora, e aí o Flamengo vai tentar reaver esse dinheiro na justiça. É bom explicar para o pessoal, esse dinheiro não sumiu do Flamengo. O Flamengo vai receber. Em algum momento desse ano, o Flamengo vai receber esse dinheiro, né? A gente não sabe ainda. Não, a gente nem pode nem contar com esse dinheiro, Marquito. Esse do Azeite Royal, eles acabaram... Esse já foi, né? Esse foi. Então, mas eles romperam unilateralmente o contrato. O Flamengo judicialmente entende que não é plausível os argumentos utilizados pelo Azeite Royal para poder romper de forma unilateral o contrato. E aí o Flamengo vai acionar na justiça, entendendo sim ter direito àquela quantia. Essa é uma quantia que está sob júdice ainda. A gente pode não contar com ela. A questão de bilheteria, muito bem dita por você, está suspensa. Por mais que as competições retornem, é sabido por todos que nós não vamos ter a presença de público, porque não pode ter aglomerações ainda. Não sabemos nem por quanto tempo isso vai perdurar, galera. Então, a gente tem sim que se preparar para não contar mais com receita de público, de bilheteria. Mas que fique aqui, hoje, a grande receita que os clubes têm a receber é com relação à mídia, à TV. Daí, muitos já começarem a se movimentar para retornar às competições, porque eles ganhariam com relação à TV. Então, essa receita de TV
ela vai acontecer, como o Marcão muito bem disse, só que pode não acontecer agora, finalzinho de abril, início de maio. Pode ser que ela se prorrogue também para junho. Dado isso, você quebra ali, você tem uma quebra no fluxo de caixa. Porque quando você constrói o seu orçamento, você vem planejando ali o que você tem de recebíveis, quais são os meses, e você prepara o seu caixa para isso. O Flamengo, quando faz um empréstimo de 40 milhões, Marcão, ele pega e garante, né, fora o dinheiro que ele já tinha em caixa, pelo menos 2 meses de pagamento com relação ao elenco, ao custo que ele tem fixo lá, aproximado ali com relação a pagamento de salários do elenco. Medidas já estão sendo tomadas, o Flamengo já começa a trabalhar junto aos jogadores uma redução de 25% do pagamento dos atletas, também faz parte da estratégia para que você consiga manter ao máximo esse caixa que você tem, e aí isso faz com que você aumente o período que você vai conseguir suportar essa questão financeira, Marcão. E aí, só para a gente finalizar o vídeo, né? O Sormani até deu um exemplo, né? Que é esse cara, o milionário com uma mansão e o cara mais humilde com uma casinha. E ele disse que o milionário com a mansão estaria muito, muito pior do que o cara que tem uma casinha humilde ali, porque o milionário ia ter a piscina, o jardineiro, o caseiro, a empregada, e o cara que tem a casa humilde, ele faz tudo ele mesmo, então ele gastaria menos. E aí, Alan, é até loucura ter que explicar isso, né? O cara vai gastar menos, mas ele tem menos recurso. O milionário tem outros recursos, né? Ele pode vender um ativo, sei lá, e aí quando ele voltar a receber o dinheiro dele, ele volta ao normal. E aí, vida que segue, eu queria que você falasse sobre isso aí para a gente finalizar o vídeo. Para finalizar, Marcão, puxa a fala depois do Cláudio Prakovnik, então, e aí a gente encerra o vídeo. Já estou com você já. A diferença é uma só, galera. Esse cara que tem a mansão, é o milionário. Primeiro, ele vai poder usar a MP, que é a medida provisória 936, para suspender temporariamente, né, esses funcionários. Outra, ele tem vários ativos que ele pode se desfazer. Um carrinho, um helicóptero, um jato, uma casinha menor. A diferença de Sormani foi, assim, absurdamente feliz, porque esse cara pequenininho, que não tem muita coisa a pagar, esse morre de fome, Sormani. Esse não tem da onde tirar receita para poder sustentar ele e a sua família. Então, não é só reduzir, ele vai lavar a sua louça e vai encurtar seus custos. Não é isso, meu parceiro. Porque a maioria da população, e bote a mão na consciência, elas estão na linha da pobreza. Então, esse cara aqui é capaz de morrer de fome. Só que não sou eu, né, um mero vendedor de óculos agora, que tenho que ficar dando aula de economia, aula de finanças para o seu Sormani, que está muito bem empregado numa grande TV brasileira. Então, eu peço, por favor, que vocês tenham um pouquinho mais de cuidado com as falas de vocês, porque, assim, isso acaba repercutindo muito aqui na Nação Rubro-Negra. Então, querem saber de tudo do Mengão, galera? Tem um canal aqui, Zona Rubro-Negra, se inscreva e deixe seu comentário. Vocês acham que eu estou correto com relação ao que eu expus aqui para vocês? Mas também, se acharem que não, por favor, todo feedback, positivo ou negativo, para mim é fundamental, Marcão. E outras, se vocês tiverem mais dúvidas e tal, a gente conversa ali nos comentários, a gente interage ali, e aí a gente consegue ou ficar em dúvida junto ou consegue sanar as dúvidas, tá? E aí, só para fechar, isso já repercutiu dentro do Flamengo e em pessoas que estavam dentro do Flamengo, né? E o Cláudio Prakovnik, que foi uma que respondeu, né? Uma dessas pessoas que respondeu, e ele falou assim: o Sormani deveria se ater a falar sobre os assuntos que ele entende, se é que existe esse tópico. Então, com essa pedrada, a gente termina aqui o Rapidinho de hoje, aqui de domingo, né? Lembrar que à noite tem live, depois Rapidinho, vida normal que segue, live às 21 horas, né? Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like aí pra gente e tamo junto. Valeu, um abraço.